desculpa, eu não acho que um cliente valorize um profissional em que o cliente que dita. Porque, no fundo, quando esse cliente tá tomando lá o catena dele numa mesa de amigos, ele não tá falando bem desse profissional. Todos esses anos em que eu escutei colegas virem, né, partilhar comigo sobre alguma dor, eu diria que 99% foi porque ele não se colocou devidamente dentro da própria empresa, o que é mais triste, dentro da própria empresa dele, como ele deveria se colocar. E pode ter certeza, e esse cliente não o valorizou. Sejam muito bem-vindos, meus queridos vizinhos, a mais um Construindo o Futuro. Já repararam que eu estou 100% sem voz, mas não poderia deixar de entrevistar esse casal de tchucos aqui. Tem que descobrir de onde que veio essa história do tchuco e da tchuca. Carol, Vitão, meu xará, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Tchuco. A gente que sempre está entrevistando aqui pessoas que ajudam a construir futuros, eu brinco, né? Em Dourados, no Mato Grosso do Sul e no Brasil, mas vocês não são do Mato Grosso do Sul, vocês são do Mato Grosso do Norte. Ai, não, do Mato Grosso, do Mato Grosso. Direto de Cuiabá. Somos de Cuiabá. E viemos pela primeira vez conhecer Dourados e foi um prazerzaço, assim. Fomos convidados para fazer uma palestra pelo Metropolitano, né? Legal. E já tínhamos uma intimidade com Dourados, porque temos 2 projetos no Hectares. Muito bom. E Eu já tinha ansiosos. A gente já queria ver já. Foi emocionante ontem poder chegar lá e ver a nossa criação, né? Tomou vida, sendo utilizado. Deixa eu te contar, o coração. Ele saiu do Uber e falou assim: oi, filha, papai chegou. Papai chegou. Meu Deus. Cada projeto. Foi. Aí ficou linda a casa deles. Ficou maravilhoso. E uma coisa legal é que, assim, que até eu conversei com a equipe pra gente conversar, porque a gente se conhece há uns bons 2 anos já, né? Online, sempre online. Vitor é meu amigo de Instagram, gente. E trocando ideias, e a gente vê pessoas que o jeito de trabalhar cola um pouco com o jeito da gente. E eu achei muito interessante porque vocês estão aqui em Dourados agora, a convite do Metropolitano, para fazer uma noite falando de gestão para arquitetos. Legal. Assim, é uma proposta, um projeto que nasceu um pouco antes da pandemia. Na verdade, assim, eu sempre fui enlouquecida por gestão, sempre gostei muito e me aprofundei, fiz bastante cursos e como uma boa gestora também organizada, tinha uma pasta com um armário, várias pastas com todos os cursos catalogados. E aí eu ia separando por temas. E isso eu ia aplicando no dia a dia na empresa, a gente conversando e tal. Temos formações diferentes. O que vocês são formados? Eu sou advogada, minha primeira formação. Depois eu fiz design de interiores. Por isso que a bicha é brava, né, Vitor? Não sou brava. Eu sou uma mulher de opinião, é diferente, gente. Não é qualquer um que me leva no papo. Então, enfim. E aí, nessa questão de muitos cursos, a gente aplicando e batendo cabeça com liderado, com cliente, com contrato e tal, acabou que a gente entendeu que a gente já tinha uma receitinha do bolo. E o que chancelou isso? Quando eu percebi que ao longo da semana, eu atendia 1 ou 2 colegas. Carol, me fala aí, como que é seu modelo de contrato? Carol, como que você tá contratando fulano? Então, Carol, eu tô com um problema com um cliente que ele tá me pedindo isso e isso e isso. E agora, o que eu faço? Aí, senta aqui, tchuca. Vamos falar. Você não pode fazer isso. E sempre assim, sempre tendo essa ideia de que eu não preciso. O segredo da Coca-Cola não é meu, não adianta. Acho que todo mundo tem conhecimento, tá aí pra todo mundo. Gente, eu sou da época que não tinha
Google, era ir pra faculdade perto da minha casa e estudar na enciclopédia Mirante ou Barça. Então, não tem essa de, ai meu Deus, eu não posso falar. A internet tá aí, pulverizado, estuda quem quer, pratica quem quer. Por isso até que o nome do nosso curso chama-se Gestão na Prática. Porque aprender gestão, a gente pode ficar aqui conversando 5 horas. Você vai ter vários insights. O que você vai fazer amanhã só depende de você. Eu falo se às vezes... fizer... exatamente. Eu falo para as pessoas, às vezes o pessoal fala, mas vocês não têm medo de compartilhar, onde vocês vão buscar referência, ou até depois que vocês fizeram, por exemplo, entregaram hectares das pessoas copiarem. Aí eu falo que tem um coeficiente do pega eu. Quer fazer igual? Pega eu então, vem, que eu tô fazendo a minha parte. Porque é o que você falou, ensinar é uma coisa. A pessoa botar na prática é totalmente diferente. Claro que você consegue conduzir, mas de qualquer maneira, vocês que foram atrás, buscaram, pesquisaram, aprenderam, colocaram na prática, testaram, erraram, acertaram. Opa, é totalmente quantos erros. diferente. Totalmente. É o que a gente fala pros alunos, né, que participaram, para todo lugar que a gente vai dar essa palestra, fala assim, não deixa que o Gestão na Prática saia daqui e entra para sua gaveta. E vai ficar mais uma apostila dentro da gaveta. Bota em prática. Mas aqui no escritório eu faço diferente. Ok, adapta algumas coisas e faz do seu jeitinho. E até mas assim, a gente até criou um nome. Um jargão. Um jargão que ficasse assim, mais pegando maciçamente, né, neles, que é o Just Do It. Então, toda hora que a gente tá no curso... A pessoa tem um insight. Ela tem uma folha escrito Just Do It, por quê? Porque o que tá anotado ali já é pra segunda-feira eu já aplicar. Vai e faz. Você já sai com uma sinopse dos insights da sua própria empresa, porque eu vou falar da minha, eu vou falar da minha experiência, mas você tem que trazer isso pra tua realidade, pro teu cotidiano, né? Então a gente fica assim, bem pontuado, né? A questão da prática, a questão de não engavetar, a questão de que somente, né? Como a culinária. O primeiro bolo nunca vai ser tão especial quanto o segundo ou terceiro, que você já tem mais, né? Experiência, entendeu? Mais todo o time da coisa, né? Então, é amadurecimento. E o Vitor é formado em arquitetura. Eu sou arquiteto, Antes de nós nos casarmos no CNPJ também, né? Eu andei por obras industriais, né? Essas coisas, aquelas já obras... formado? Tava me formando, cara. Eu tava finalizando a minha formação e eu já trabalhava com obra. Um arquiteto que vivia dentro de um container, sabe? E aí eu me apaixonei pelo pré-moldado, cara. Eu surfei uma onda bem legal, né? Dessas obras de açaí, atacadão, aquelas coisas grandes. Depois eu fiz uma especialização em estruturas e fundações. Fiquei meio engenheiro. Eu lembro que eu era... o único arquiteto Eu era o único turma. arquiteto da turma, né? E aí o povo sempre caçoava de mim. Aquela história, né? De engenheiro, arquiteto. Sempre a rivalidade. E aí, cara, chegou uma época que a Carol falou assim, cara... Você tem que vir aqui assumir o seu filho. Esse filho aqui também é seu. Já era o escritório, já era Carol Boaventura, né? Vocês já estavam juntos há quanto tempo? Ai, já tava... Já tínhamos uns 5 anos. 5 a 7 anos, por aí. E aí eu falei, então tá bom. Vamos fazer a transição. E aí é mais... Isso, acho que isso é um tema para um outro podcast, que é como trabalhar com a sua esposa. Né? Vale a pena? Pai e filho eu sei, agora marido e mulher. Vale a pena. Assim, é mútuo, né? O desejo é o mesmo, os valores são os mesmos, o objetivo aonde quer se chegar também, a confiança, eu acho que né? É uma coisa muito legal. E pro cliente isso é fantástico, porque há uma dobradinha, né? Você não tá levando você tá levando dois. Então assim, quando de repente eu tô atendendo um cliente numa outra cidade... Não, mas você não tá falando com um funcionário meu, você tá falando com um outro sócios. proprietário, né? Então, isso acaba tendo essa extensão. Nunca tinha pensado por esse lado?
Total, Sim, isso é muito Interessante importante. isso. Total. E aí E a tem uma outra coisa. fiscalização também, porque assim, arquiteto e design, então quando ele faz o primeiro layout da casa, A Carol já tá lá eu já olhando, tô- olha, eu amor, já- isso ó, aqui no não, isso futuro, aqui eu tal. não o quero conceito. porque Aham. lá na frente eu vou querer fazer isso aqui, não. Então E a gente já vice-versa. casa. É, e vice-versa. Né? Quando eu tô olhando alguma eu coisa sou de fiscalizadora interiores. de fachadas também. É. Não, lá no escritório, Total. eu brigo com a galera se sai uma fachada em que eu não tenho olhado. É, e Sim. quando, E com o meu olhar de design, quando encontra uns projetos assim bem desafiadores, né? E eu falo, cara, mostra pra Carol. Mostra pra Carol que ela vai ter uma saída interessante. E aí vem ideia de lá, quando tá na parte de interiores também eu falo, ó, eu sou meio cartesiano, né? Eu sou, ó, função. Depois a gente tem que funcionar, depois a gente deixa bonito. Não se preocupa que vai ficar bonito. Tem Carol lá pra resolver. Passar a regra no final. Ó a E aí, responsa. responsa. E aí, eu falo, ó, tem que fazer o cérebro sangrar pra sair uma solução. E aí a gente sempre olhando, né? A 4 olhos, a 6 e muito mais. Sempre com sai uma certeza. solução legal. Legal. E é muito importante você ter essa preocupação, até para a questão de gestão, né? Você ter essa preocupação com o futuro e o passo a passo do cliente dentro do escritório. Porque eu tô aqui fazendo um layout, mas eu já sei qual que é o caminho que ele vai percorrer dentro do escritório. Então eu já tô me preocupando aqui, sei lá, como que vai ser lá o detalhe, igual eu falei para você antes, né? O detalhe do banheiro do casal. Ó, esse detalhe aqui, nós vamos precisar de uma adaptação na arquitetura, porque senão lá na frente a gente não consegue fazer. Então, mapeando esses processos, né? Tendo mais de um sócio olhando para isso, cara, eu acho que o cliente ganha demais, né? Enquanto, assim, a Carol tá numa reunião com o fornecedor, eu tô atendendo o cliente. Às vezes o cliente fica até assim, e a Carol? Eu falo, calma, vocês vão ter bastante tempo com a Carol, calma. E aí entra a Carol, né? Aí o Vitor vai agora pra parte de olhar mais a obra. Então, assim, tem essa dobradinha, eu acho legal. Que o cliente, quando ele contrata... Porque Carol Boaventura é uma marca, né? Não, a gente não mensura tudo isso como uma pessoa física, Sim, né? com certeza. E... É um processo já, né? Sim, Já. até porque quando ele veio... É legal que tanto é uma marca que às vezes nem nós temos mais controle sobre algumas coisas que acontecem, com né? certeza, eu imagino. E aí, quando ele veio, eu convidei, falei, olha, eu preciso, assim... Não foi bem um convite, né? Eu lembro que Foi Vai logo! uma liderada minha fez um projeto, assim, que... Enfim, ela tinha mentido, ela tinha errado e, enfim... Foi muito frustrante pra mim. Eu chorei no colo dele e falei assim, poxa, eu tô sendo passada pra trás e você é arquiteto. O que você acha, né? Assim, você é arquiteto e eu não tenho uma loja de 02 esportes, ali, né? Eu tenho um escritório de arquitetura interiores. Então, o que você acha? Então, assim, veio muito, né, na necessidade, na misericórdia mesmo, e tudo no tempo de Deus. A gente fala assim que Deus foi generoso, misericordioso nos detalhes, sabe? Desde de nos conhecermos, né? Como nós nos conhecemos, o amadurecimento do relacionamento, a vinda dele, porque Vitor foi estagiário da empresa Carol Boaventura. Eu não Foi. sabia. Olha Vitor aí. foi. Assim que nós nos conhecemos. E depois ele saiu para viver aquelas obras, né, de grandes estruturas, que era a paixão dele. E aí eu fiquei na mão de funcionários, que foi assim, um intensivão de muito aprendizado, e numa dessas minhas frustrações, eu falei, não, por favor, queria que você voltasse, mas agora diferente, agora eu quero, já éramos casados, e, enfim, falei, agora eu quero que você seja meu sócio, e aí veio pra agregar. Depois da intimação dessa. Foi assim, bem suave, do jeito que ela falou. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Foi super suave. Super de boa. Mas então, foi assim, a gente tem Como muito... foi a chegada, assim? No início já funcionou, logo de início? De jeito nenhum. Não. Eu sempre falo que tem como eu vivenciei isso. Eu fui a mãe solteira, em que do nada o pai resolve falar assim, eu também quero criar.
Aí chegou o pai batendo na criança. E aí a gente teve que conversar. Vem aqui, rapaz. A gente teve que, assim, sabe, criar meu Deus. E desculpa, tá? Pra nós mulheres não funciona isso de a gente é coleguinha aqui no trabalho, a gente briga no trabalho, lá em casa a gente é coleguinha. Não, amor, a raiva e o ranço a gente leva na hora de dormir, leva no ódio do lado no café da manhã, leva no tudo, gente, normal. Tem gente que fala assim, E aí a gente teve que amadurecer muito. O trabalho não pode ir pra casa e a casa não pode ir pro trabalho. Cara, é bem difícil acontecer isso. Não trabalha junto, então. Eu acho que o que tem que ir pra um e pra outro é o respeito mútuo ali e tal. De vez em quando sai uns arranca-rabo e tal. Mas assim, tudo isso só acontece porque um e outro tá olhando pra aquilo com amor. Né? Como se fosse... Cara, você não tá vendo? De filhos, olha aqui, né? O meu lado, eu tô olhando com amor. Tem horas que você tem que dar uma palmadinha, mas pra um educativo, né? Alguma coisa que você tá toda hora, não faz isso, não faz isso. Aí tem hora que você tem que até também colar e depois você entra numa sintonia, flui. Exato, agora... É igual a gente costuma dizer... Depois nós fizemos um curso daqueles 5 linguagens do amor. Pra você entender o cônjuge e tal. Literalmente, na gestão é a mesma coisa, porque eu cheguei com uma ideia de gestão e eu falava assim, cara, não faz sentido isso. E aí ela, não, você tá olhando errado. E eu, não, você que tá olhando. E aí ficou, né? E aí a coisa foi mesclando. E aí hoje, a gente costuma dizer, né? Cara, eu olho às vezes, eu falo, cara, ela tá fazendo isso aí. Isso sou eu. Exato. E aí ela, amor, você absorveu, né? Eu falei, um absorveu o outro, né? E já estamos... E quem ganha com tudo isso? Os clientes. O cliente. Exato. Eles ganham assim, eles chegam só nadando de braçada, porque a gente viaja, comenta, por exemplo, estamos aqui em Dourados, tem várias coisas, olha que interessante aquilo ali para um cliente olha. Então assim, tudo que a gente vive quanto casal... a gente traz também para o âmbito profissional. Então, isso é muito rico, né? Até para desenvolver, para desenvolver layout de casa, né? Às vezes a gente fala assim, olha, é assim, para nós faz muito sentido o quarto do casal e tá nessa posição e tal, porque lá em casa a gente tem assim, cara, e é super legal. Aí o casal, o cliente fala assim, nossa, não tinha pensado nisso, eu quero, pode colocar na minha casa também, sabe? Muito massa. Por exemplo, me irrita muito que a pessoa, quando levanta... mais cedo, ele é canhoto, desastrado. Que os canhotos é tudo errado. Ele é muito desastrado. E aí ele faz uma barulheira, aí ele derruba o celular, derruba o relógio. Então assim, se ele levantar, se não voltar mais pro quarto, eu agradeço. Eu acho isso um carinho. Na minha casa ficou assim. Saiu do quarto, não precisa voltar nem pra me dar um beijo de bom dia. Eu sei que você me ama. Não vai ser esse beijo que vai fazer uma diferença no meu dia. Muito pelo contrário, eu vou ficar irritada. Então pode ir. Pra quem não pegou a referência, a gente tá falando sobre a posição do quarto, closet e banheiro, né? Porque aí... lá em casa ficou... Eu tenho uma entrada que é direto pro quarto, mas do quarto tem uma entrada pro closet, e o closet vai pro banheiro, e do closet eu saio pro corredor. Acabou. Tem muitos casais, o cara acorda de madrugada pra sair andar de bike, ou então pra correr, ou então tem que ir pra fazenda, acordar muito cedo e tal. Cara, acorda, a esposa fica ali, calminha, não vai incomodar. Semana passada a gente tava fazendo uma apresentação, uma cliente até de Sinop, e em que ela falou assim, que ela queria que a pia da lava-louças do espaço gourmet ficasse na ilha, em que ela lavasse louça conversando com os convidados, não de costas. E faz muito sentido, porque eu acho que a bancada do gourmet era como se a picape do DJ. Algum dia você viu o DJ de costas? Não. É tipo cooktop, alguma coisa. A gente geralmente coloca o fogão. Ela decidiu porque é o hábito dela lavar a louça na frente dos vizinhos. E ela falava que era um momento muito solitário. Exatamente. E ela falou assim, eu não quero ficar olhando pra parede, eu quero ficar olhando pras pessoas que estão ali no gourmet. E querendo ou não, assim, dependendo do tamanho da festa, é louça pra ou então, às vezes, nem que a visita esteja, mas que a pessoa queira ali tá assistindo um vídeo, talvez, né? Você passa muito mais rápido, fica até mais divertido. Fica olhando pra parede. Exato, né? Eu não gosto de sentar olhando pra parede. Então, você tem que sentar olhando pro... Você sabe que uma das... você fala parede, foi meu primeiro emprego, eu fui... trabalhei na Secretaria de Estado. A SEMA, e a gente ficava, né, numa sala, órgão público, enfim. E aí eu
ai, gente, será que eu quero isso? Mas aí depois, assim, vou advogar, vou ficar dentro de escritório, né? Na frente do computador, peticionando e tal. Então, isso, assim, olhar para a parede era uma pergunta que eu me fazia todos os dias. E aí não, realmente, eu não quero. Não é este... Não, claro, né? Eu acho que a advocacia tem muito mais que isso, mas... Quando eu me visualizei numa outra profissão e que eu já sabia que seria interiores, mas seria aquela coisa assim do mundo da criatividade, da abertura, Sim. da conexão, de eu entrar numa obra, ela tá de um jeito, depois ela já tá de outro. Mais dinâmico. De você colocar vida e sentido para aquela família, né? Então... Mas se você olhar, é que eu nunca me aprofundei muito, mas existem estudos falando dessa conexão do dentro com fora, usa vidro, Exato. Traz o paisagismo ali, olhar o céu que tá acontecendo. Então você olha às vezes prédios públicos, principalmente os mais antigos, até hospital, por mais moderno que seja, pense num ambiente que você conhece que não tem janela. Você tá ali dentro de um corredor ou entra não tem janela, que eu digo laterais de vidro amplas, né? Às vezes tem janela, mas fica fechada também. Então é sempre uma sensação... Sem vida mesmo, né? Exatamente. Sem vida. Eu lembro que nós fomos fazer um ultrassom quando a Carol tava grávida, ultrassom da Maria, ano passado, né? E o lugar do ultrassom era bem decorado, né? Então era bem pensado. Eu lembro que eu e a Carol entramos, nossa, que legal, né? Sente muito mais à vontade, né? Então, com certeza. Cuidando do sentimento, né? Uma arquitetura sensorial, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? É muito engraçado isso que você fala da sala de ultrassom, exatamente. Eu que já tive experiência de anos aí em salas de ultrassom, geralmente é uma sala fechada. Eu nunca aquela tinha luz branca, nisso, né? Aquela luz branca. Aquela maca esquisita ali e tal. Não, e aí tem um detalhe. Você pega uma mãe que tá com os hormônios ali, você vai fazer um exame que, né? Às vezes tópico, às vezes invasivo. E às vezes pode ser que você não escute uma coisa legal, né? Sim, com certeza. Aí o ambiente ainda não contribuindo para aquilo, deixa o momento mais dramático, né? Então, assim, nossa, foi super legal isso. Aí falou, nossa, olha só, passou um arquiteto aqui, passou um design de interiores aqui. Alguém teve o cuidado nessa sala e deixou a gente mais à vontade, sabe? Isso é bem legal. Isso é muito gostoso. E aí, conforme as coisas foram evoluindo, hoje o que veio primeiro? A questão de treinar outras pessoas, outros profissionais da área, compartilhar esse conhecimento também, ou ao alcance de vocês a nível Brasil? Porque hoje vocês projetam casas, não sei se fora do país também, mas no Brasil todo. Então, o que veio primeiro? Eu acredito que veio a questão do compartilhamento, né? Eu acho que o Gestão foi assim, ó. O Gestão, ele nasceu, ele estava sendo gestado, né? Por conta desses insights que a Carol ia passando para os colegas, essas coisas. E aí, de repente, a Carol falou assim, cara, já não tá dando mais para atender essa galera. Vamos precisar fazer junta aí todo mundo. Olha só, agora nós vamos falar, viu? É assim. E assim, tinha que explicar várias vezes a mesma situação, a vontade assim, poxa, hoje eu conversei com 3 colegas, poxa, eu tivesse juntado todo mundo num café, porque às vezes são as mesmas dores. Tempo pra trabalhar com alguma coisa do meu escritório que eu tinha deixado de lado. Sim. E nunca pensei na questão da monetização. Sempre pensei na questão assim, de que que acontece? Como a minha segunda profissão, na minha cabeça, eu entrei com 27 anos, né? Eu já entrei achando que eu tava super tarde pro mercado de trabalho. Eu já era mãe, e aí eu falei assim, gente, eu preciso recuperar esse meu tempo perdido. E a minha sede de galgar, né, os sonhos, as experiências, precisava ter uma estratégia, né? Não queria fazer nada com devaneio, nem tinha tempo para perder, né? Uma maturidade já ali necessária. E aí, o que eu entendi? Eu entendi que eu tinha que me especializar, eu tinha que fazer curso, eu tinha que ter o domínio da situação, e a situação era gestão, porque desde o curso de Direito, eu sempre tinha observado que 5 anos de faculdade de Direito não me ensinava a ser um bom advogado gestor.
me ensinava eu fazer uma boa petição, entender qual era a melhor teoria que se encaixava ali, mas administrar no escritório de advocacia, nós não tivemos nenhuma diquinha, eu acredito que zero. Em qualquer formação, né? E aí nós eu não conversava temos com a minha irmã, finanças, aí eu não conversava temos com a gestão. minha irmã que era dentista, ela passando pela mesma situação, aí uma outra irmã minha, o esposo é dona de lojas de bicicletas importadas, e aí também a mesma situação, e aí eu falei, gente, mas o que falta? Falta essa questão mesmo de um curso, né? De como entrar no mercado de trabalho, o que fazer. Então, a gente desenvolveu os 6 pilares de gestão que funcionou para nós, certo? E nesse funcionar para nós, a gente quebrou a cabeça no modelo, não deu certo, quebrou a cabeça no outro modelo, e hoje faz sentido. Então, assim, respondendo a pergunta, quem veio primeiro? Acho que quem veio primeiro foi o conhecimento, a experiência, e depois nós estávamos maduros para que o Brasil olhasse para nós. E aí eu acho que o grande impulsionador foi a pandemia. Porque a pandemia, ela fez uma mudança de na cabeça de toda a população. Em que sentido? Estar presente. Chegou uma doença que eu posso morrer a qualquer hora, não adianta eu estar sentada nos meus milhões, eu preciso ter uma qualidade de vida, e o que faz sentido para mim era eu ter essa qualidade de vida hoje. Sim. E aí ressignificou todo o conceito de moradia, e as pessoas começaram a procurar, e mesmo não sendo de Cuiabá, remoto. Como a gente já tinha a forma do bolo de gestão, já estávamos presentes estar presente também. ou não. Até assim, olha que engraçado. Ontem nós fomos jantar na casa de uns clientes no Hectares, certo? Que nos contrataram à distância e que estavam extremamente realizados com o sonho de morar, e mesmo sendo à distância, funcionou. Mas por que funcionou? Funcionou porque houve gestão, funcionou porque houve interesse do meu escritório em participar de todas as etapas. Eu falo muito para eles monitoramento de compras, não deixar o cliente sozinho, não porque eu quero ter um controle só para eu ir lá e tirar uma foto, não. Porque a partir do momento em que se contrata um escritório de arquitetura e interiores, o cliente ele tem nós temos por dever passar toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento técnico, foi pago para isso. E não abandoná-lo no final, porque há um estresse. Gente, nem tudo são flores. Sim. Toda a relação do cliente do início ao fim não vai ser linear em termos de fofurômetro. Hoje ele tá mais me amando e amanhã ele não está. Até porque muitas das vezes se confunde, né? O cliente ele pode estar frustrado com o construtor que ele contratou e nem foi uma indicação nossa, mas a frustração dele passa pro escritório. E a gente tem que ter essa maturidade. Tem que administrar. Essa questão à distância, eu acho muito legal. Você falou, e no exterior, né? Falando sobre o panorama global, né? Teve a pandemia. A pandemia fez sair de um certo conforto. E agora, olha que interessante, nós tivemos a oportunidade de receber pedidos, né, de projetos de fora, e aí conversamos e tudo mais, tava quase se acertando, e aí entrou o quê? Guerra, cara. Daí, guerra na Ucrânia, e aí daí uma crise do petróleo. Aí o cara de lá fala, cara, não tem como mais, eu ia fazer um investimento, só que eu tô sofrendo aqui e tal. Eu falei, cara, que interessante, né? A guerra lá na Ucrânia, muda, né? A guerra na Ucrânia já afetou meu trabalho. Me afetou aqui, o que eu sou? Não, eu tô conectado. Mas por quê? Porque só sofre com esse problema quem realmente está conectado, né? Sim. Está em vários canais. Né? E eu acho isso interessante, porque antes de pandemia nós já tínhamos um trabalho. E eu acho legal que o nosso trabalho é bem orgânico, né? É bem... nós dois aqui com o celular e tal, de verdade, né? E eu acho que isso... mostrando o dia a dia. Até mesmo foi assim que você também chegou até nós nos aproximamos. Nós nos conhecemos, Foi. São pessoas de verdade, né? Exato. A gente não tem muito apego a essa questão, assim, ter seguidores comprados ou eu tenho que estar em tal. Não, tem que fazer sentido. Até porque, assim, somos marido e mulher, somos sócios, temos 3 filhos, nós temos a escadinha
fazem agora em junho 21, 12 e a Maria que acabou de fazer 1 ano. Então nós temos 3 filhos únicos, porque 3 filhos a únicos. telecena passa lá em casa de 10 em 10 anos. Então assim, tem todo um sentido para nós, né? Não é só mais um projeto, ou por exemplo, acabamos de abrir uma filial em Sinop, né? Legal. E a região norte do Mato Grosso tem nos procurado muito, mas ao mesmo tempo tem que ter família, tem que ter zelo, tem que ter o restaurar, tem que ter, né, todo esse cuidado, porque tudo muito tumultuado não reflete nem o que nós somos de essência. E eu acho legal que assim, a gente chega nas cidades, eu já te conheço, Tchuca, eu já te conheço, Vitor. E fala assim, a Maria fez 1 ano, né? E a Maria? Que coisa linda. A gente fala assim, nossa, ele realmente conhece. Gente, tem que ter conexão. Sim. Mas eu também falo nos cursos, e eu friso muito isso. Tem que ter conexão e não tem que ser obrigatório. Porque tem dias que eu não apareço na minha rede social. Se eu não quero, eu não vou aparecer. Eu não tô ali por obrigação pra nada. Sim. Tem dias, por exemplo, a Maria quando nasceu. A Maria quando nasceu, eu fui mostrar a Maria nas redes sociais com 2 meses e meio. Uhum. Sim, sabe aquela caixinha de perguntas? Cadê a Maria? Vocês não vão mostrar a Maria? Pra mim não fazia sentido mostrar a Maria. Eu queria viver a minha maternidade. Eu queria me preservar. Estar ali naquele meu momentinho, né? As pessoas esquecem que às vezes apesar de ser natural pra gente no dia a dia, é complexo que você colocar pro mundo ali, né? Total. Tudo. Total. Claro que a gente não coloca tudo. Não, de forma talvez alguma. uns 5% vá ali, né? Sim, exatamente. É o extrato do extrato. Mas, então, é complexo você pegar igual um filho recém-nascido. Primeiro, sair daquele seu estágio de estou vivendo a minha maternidade. Gente, o puerpério é muito difícil. Você só quer estar ali curtindo. Não, e eu vou contar uma coisa também, assim, que aqui fica de dica para muitas mulheres e que outras mulheres também se sintam envergonhadas. Eu tive a Maria com 42 anos, certo? E quando eu optei, na verdade, foi um presente de Nossa Senhora, nós não tínhamos programado a Maria, mas a gente entendeu e a Maria foi muito bem desejada e gestada. Eu escutei de várias pessoas ao longo da minha gestação coisas assim, muito feias. Exemplo, nossa, você é animada, né? Meio louca, talvez, né? 3 filhos, o terceiro nessa idade. Eu escutei assim, ei, vai virar pai velho. Eu falei, que isso, cara? E eu escutei de mulheres. Então isso foi meio, sabe, triste, sabe? De mulher criticando mulher, de um momento em que o empoderamento feminino... Não, há nada disso. Sim. Sinto muito. Não, na prática... Totalmente apologia. Na prática a teoria é diferente. E o que também eu achei interessante foi o meu desejo, que reflete assim, nenhuma dessas pessoas que fizeram um comentário indelicado estavam de madrugada no meu puerpério, me ajudando na amamentação, se estava doente, se não estava, me ajudando a trocar a fralda. Não me deram nem uma chupeta de presente. Porém, se sentiram no direito. E aí vem aquela coisa de até onde é o direito, né? E talvez a intimidade. Então, eu também me senti total no direito de me preservar. Eu acho que a gente não tem que estar ali pra ser plateia e capítulo de novela pra ninguém. E pelo contrário, também pelo outro lado, também alguns casais que... Nossa, sim, ainda dá tempo pra gente ter mais um filho. O que foi bonito, nossa, o que foi Vitor, feio foram os comentários negativos, e o que foi lindo foi que... os comentários negativos, eles impactam mais, né? Então, às vezes foram até menores do que os incentivos. Você sabe o que me salvou? Você não vai acreditar, Tchuco. Cláudia Raia. Cláudia Raia tava grávida. Na mesma época. 57, eu A Gabriela acho. fala assim, porque a gente tem 3, né? A Betina tem 5, o Guto tem 3 e o Romeu fez 1 em outubro. O tempo já vai passando, já tá com 1,5. Então... E a gente quer mais. E aí a Gabriela começou o ano grávida, perdeu no comecinho da gestação ali, que a gente já fica um pouco mais preparado. Mas ela fala, que eu já tô começando a ficar velha, tô indo pros 40... Cláudia Raia aí, até os 57 tem jogo, minha amiga.
Tem jogo. Dá pra fazer um tem time mo- de futebol americano ainda. É isso aí, dá. Nossa. E assim. A Carol fala, nossa, vocês querem povoar o mundo mesmo? Não, eu falo assim, Sim. gente, querido, você quer povoar o mundo só comigo? Então, Não, mas olha, lá tem na outros China casais o povo aí. não pode ter É. filho, aqui a gente pode, vambora. Então, assim, Falar duas opções. Ou com você no catolicismo ou na poligamia muçulmana. Então vamos com você. Nossa, Vitor. Meu, Vamos com você. Aí sim. Mantém as origens aí, a fé tá grande e vai fazendo uma atrás da outra. Mas é isso, É. e a gente, assim, foi bem legal porque incentivamos muitas mulheres, foi conversado muito isso, e até eu tenho um grupo de cenáculo, são quase 30 amigas que a gente reza, tem 8, vai pra 9 anos, e assim, de várias idades, e foi muito interessante, eu sou a mais velha, não, a segunda mais velha do grupo. E eu falei, gente, aí algumas dizem, ai, mas será engravidar de novo? Eu falei, gente, por favor, olha pra mim. É que não é o primeiro filho com 42, é o terceiro filho com 42. E hoje em dia, o 40 de hoje é o certo. 30 Tá de 20 tranquilo. anos atrás. Deu a gente tudo vive certo. a qualidade de vida Tá tranquilo. é totalmente diferente do que era lá atrás. Sim, exato. E medicina, e qual de é o tudo. diferencial? A maturidade, pra tudo. A Carol Boaventura, há 14 anos atrás, início de carreira, hoje é uma outra pessoa. A Carol Boaventura, quando mãe, há 21 anos atrás, e mãe agora, é outra mãe, gente. É um mundo Curtindo assim. os momentos que É acontecem. né? exato, volátil, amadurecimento, e dá tudo certo. É. E vamos pra frente. Exatamente. Isso é bom demais. E como é que é coordenar toda essa parte profissional e aí tem os filhos, cada um numa idade? Como é que é a sintonia disso tudo? Gestão, tio. Gestão. Gestão na prática. E é a mais pura verdade. Claro, a gente também tem, né, a leveza, a gente acaba entendendo que tem o time para tudo, né? Então, nós temos o privilégio de morar numa cidade e que há, né, a rotina de levar os filhos na escola, voltar, almoçar todos os dias com os filhos, no final da tarde levar filho para funcional, para academia. Então, assim, isso eu me sinto muito privilegiada. Mas a logística de tudo realmente se faz com gestão, né? E o querer, né? Que eu acho que Sim. o querer... Daqui uns dias vai sair gestão na prática para famílias. Carol, como E que agora, você faz? e agora tem mais essa nova empreitada, né? Que é abrir a filial em Sinop. E o comprometimento que a gente fez com a cidade, que até o final do ano a gente vai morar em Sinop. Ah, que legal. A gente entendeu, Que bacana. a gente entendeu que com a vinda da Maria, né, uma cidade mais interiorana, Então vocês com estão uma, migrando pro interior. É, isso, olha, com uma se- estrutura de capital. uma estrutura de Sinop é uma cidade capital. muito forte. Voos diários para São Paulo, para Cuiabá Uhum. e Se tivéssemos vindo para Dourados antes, ai, não, Dourados, gente, Dourados gente, ficou, ó. a gente tá Balançou encantado. o coração. A Ai, gente balançou. tá encantado com Dourados Balançou, eu também. falei, amor, e agora? Toda cidade que a gente vai querer morar nessa cidade? Cada uma mais legal que a outra, Bem, né? e a gente assim, Não, e né, mudar e tendo igual a Maria, que agora tá há 1 ano, é diferente morar numa cidade de interior. totalmente. Sim, É diferente. a gente tá... Quando teve toda esse crescimento, né, esse boom da Carol Boaventura para obras nível Brasil, a gente entendeu que nós estávamos mais assíduos na região norte do estado do que na própria capital. A gente tem mais obras Fora de Mato Grosso do que na própria capital. Sim. E quando a gente tem esses feedbacks também positivos de que o atendimento à distância Tá legal. ele tá legal, a gente começou a se questionar, faz sentido, não faz sentido, família, filhos, qualidade, e aí a gente, vamos tentar, vamos... Tem que tomar cuidado agora porque tem obra lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Aí eu falei, cara, Natal a gente já conhece, nós adoramos Natal, né? Eu falei, e agora? Nós vamos ter que ir lá visitar a obra. Tem que visitar a obra. Mas não, tá, querida, a gente vai morar em Sinop, tá ótimo.
Passa um tempinho, um mêsinho do ano. Não dá, tá tudo bem, tá tudo bem. Dá. Mas assim, eu fico muito feliz. Eu fiquei assim, com o coração assim, cheio de amor quando eu vim, né, conhecer essa filha nossa que tá ali. Eu falei pra Carol, amor, eu queria ter um braço gigante pra abraçar a casa. Hoje linda, né? Hoje ele voou o drone, ele linda. voltou. E aí, legal assim também, né? Que é conexão, né? Parece que é aquele filho de longe, né? Que o pai deu. A gente chama, quem sabe a gente consegue se ver pessoalmente, apertar a mão, né? Porque a gente é assim, a gente é humano, a gente é do contato e tal, falando né? sobre essa questão de estar à distância e não parecer que estar à distância, estamos à distância. Sim. Hoje nós encontramos esse outro cliente. Não, aí ele nos viu no Instagram, né? Ele viu que a gente tava lá na Hectares e tal, ele ligou pro Vitor e falou, Vitor, deu um delayzinho aqui na minha agenda, vou encontrar vocês aí no Hectares. Quando ele entrou assim, a gente já parecia que já conhecia. Tipo assim, é o fulano. Já tava tudo tranquilo. Aí já entramos no carro, já fomos até o terreno e tal. Aí eu fui fazer um vídeo, falei assim, e aí? Apertando a mão, ele, mas vocês já são de casa e tal. E ontem veio assim, uma coisa que veio chancelar, que tocou muito no nosso coração. O Vitor, a gente entrega de presente quando a casa está pronta, uma aquarela que o Vitor desenha à mão, a fachada da casa. E aí a gente moldura e entrega. E a gente teve a oportunidade. A aquarela da Lilian já tinha vindo pra cá de correio, mas aí o vidro quebrou, o correio devolveu. E uma confusão, e enfim, tava lá no escritório. Aí quando veio toda essa questão de Dourados, eu falei, vamos levar a aquarela pessoalmente. E aí, de repente, você vê assim, gente, o cliente não tem obrigação nenhuma, fez um jantar maravilhoso, convidou pessoas especiais para também estarem lá pra gente se conhecer. Então, eu acho que isso vem muito de conexão, e tudo foi feito à distância. Nós conhecemos esse casal. Ele foi foram uma vez em Cuiabá. E eles foram. Por uma Estavam coincidência de uma fazenda que eles iam visitar da família. E, vamos conhecer pessoalmente. Mas a gente tem N casos de clientes que a gente só se reuniu online e a afinidade é a mesma. Eu vejo que é a mesma conexão que a gente tem também, né? Como a gente falou, são pessoas de verdade, de bem. Você vai sabendo identificar. Eu acho que a barreira física, ela já não existe mais. Desculpa, a barreira digital, né? A distância, ela já não existe mais quando você sabe identificar quem são as pessoas. Exato. Rapidamente ali, nós temos alguns fornecedores que a gente nunca nos conhece pessoalmente. E é legal porque chega uma hora que você começa a conversar como se fosse família já, né? E aí, o que fica depois que você fica meio assim, o que tá acontecendo? Igual hoje. Hoje foi a primeira vez que nós conhecemos esse cliente e apertei a mão dele. Aí, oi, tudo bem? Tá tudo bem, mas eu já te conheço, Exato. né? Não é um prazer conhecer. Não é um prazer. Já te conheço, já sei quem é você, sabe quem eu sou. E puxando esse gancho aí, você falar assim, fornecedores que você não conhecia, né? Mas pessoalmente, mas que você tem uma relação. Agora, na nossa filial em Sinop, nós chegamos numa cidade em que nós conhecemos Sinop 1º de agosto. Foi a nossa primeira ida. E já voltamos de lá com o ponto do escritório decidido, alugado, e fizemos o projeto em 10 dias, porque a gente tinha 90 dias para estar executando toda a obra em si. E eu precisei, né, fazer algumas ligações, falando, oi, eu sou Carol Boaventura, tô entrando em Sinop, queria ver se você coloca um produto seu no meu escritório e tal, né, uma condição diferenciada, enfim. E teve um lojista que, assim, desde o dia que eu cheguei em Sinop, todo mundo falou, você tem que conhecer fulano de tal, ele é a melhor pós-venda do Brasil no setor dele, ele ganha prêmios, ele é incrível, tal, vocês vão dar super certo. E eu consegui o telefone dele, eu tava em Cuiabá, oi fulano, eu sou ciclana, tal, nós vamos abrir uma empresa, tal. Queria saber se você teria interesse em patrocinar o teu produto planejado, tá? Ou seja, 99% do meu projeto era com o produto dele, né? São 50 metros quadrados em que a gente dividiu em 5 ambientes e que os cinco ambientes são feitos por divisórias dele. Então, era de extrema importância. Nós fizemos uma ligação, eu lembro que eu tava em casa, a Maria tava chorando, eu carregava a Maria, brincava com o cachorro, chamava atenção, e tudo no telefone com ele, falando, desculpa, minha bebê tá
No final a gente falou de Deus, a gente falou de conexão, e ele virou e falou assim: não te conheço, gostei de você, vou patrocinar o seu escritório. Sabe quando eu fui conhecê-lo? No dia da inauguração. Que eu fiz questão de falar assim: por favor, vai lá pra gente apertar a mão, eu quero muito te conhecer. Sim. E você não acredita que minutos antes dele entrar, eu ainda fui no meu WhatsApp olhar a foto de quem era ele. Quem que é ele? Ele é esse aqui. Pra eu poder, quando ele chegasse... É que eu acho legal que a gente não sabe. Mas É alto, é baixo? Exatamente. E aí, magrinho? e o que é isso? Acho que isso é conexão, né? Isso eu falo que são mimos, cuidado de Deus com a gente, né? De colocar as pessoas que têm os mesmos valores que a gente também, né? E principalmente trazendo tudo isso, né? Que o que é a essência da Carol e do Vitor? É esse natural, é esse o leve, o que é pra ser, o de verdade. Pra ser, entendeu? Então a gente não fica... Pra vocês a importância de Deus, da fé nisso tudo? Porque a gente nunca conversou sobre isso. Mas eu já vejo um terço no braço, outro aqui na corrente, a gente já falou sobre alguns assuntos. Conta pra mim. Porque tem uma importância pra mim também. Tem. Muito pra grande. nós tem muito mais. Ontem Isso aqui que eu falei pro seu pai ontem, né? Que seu pai usa uma Nossa Senhora na lapela, há 20 né? anos já. Olha eu aí. virei e falei assim... Todo dia, Ontem não importa. Foi nos Se ele apresentado tiver de assim, sunga, ó. vai ter cor na sunga dele. Foi nos apresentado assim: oi, eu sou fulano, oi, eu sou a Carol. Na hora eu falei assim, zero intimidade. Eu sou dessas, né? Eu já soltei assim. Você sabe, eu imagino quantos livramentos Nossa Senhora já deve ter feito com o senhor só pra ela estar aí na sua lapela. Aí ele sentou assim e falou assim: muitos. Eu nem sabia quem era ele. E aí eu já peguei, eu sou o cara do contato, né? Eu já fui pegando, falei: olha quem tá recebendo a gente aqui. Se tá ela aqui, então tá tudo certo. E aí eu comentei, porque assim, o Vitor usa o escapulário, né? E a gente somos casal, e enfim... Não acho meu marido feio, acho meu marido um gato, diga-se de passagem. E aí, a gente conversa muito, né, sobre casais, né, amigos que estão com problema, de repente, alguma coisa errada, e enfim, a gente fala assim: amor, eu, Alberto, mulher te paquera, porque eu não sei, assim, não sei se eu sou muito fechada ou não. E eu tenho pra mim, mas eu vou falar meu testemunho religioso, que eu acho isso interessante. Eu tenho pra mim que o escapulário que o meu marido usa acaba sendo um escudo de proteção que Deus tem no sacramento do nosso matrimônio, entendeu? De estar. E é a mesma proteção que eu vi na lapela do seu pai em relação à Nossa Senhora. Porque o que é pra ser nosso, é nosso. O que não é, o negócio se desarranja. Sim, com certeza. Não dá certo, sabe? Não flui. Às vezes você até insiste, porque nós, seres humanos, a gente é meio bobo com os sinais de Deus, né? Porque quando a gente acorda todos os dias e fala assim: Deus nos abençoe, muitas das vezes a bênção é um livramento. Ela não vem com felicidade, ela vem com dor. Porque lá na frente a gente vai entender que não era para ser nosso. Respondendo a sua pergunta, para nós somos extremamente católicos. E isso veio desde sempre ou foi em algum momento da vida que foi? Nós éramos católicos de BGE. Só batizado. Vitor não era nem... Eu não tinha a primeira Eucaristia nem a nada. E o Crisma. Eu também não tinha o Crisma. E olha só que interessante. Quando eu tava nessa parte de trabalhar em empresas de obra e tudo mais, quem me evangelizou foi o meu chefe, cara. É mesmo? Eu fui trabalhar, olha que interessante, né? A gente olha pra trás e fala assim: você estava cuidando de mim e eu nem percebia. O nome da empresa lá de Cuiabá, de pré-moldados, chama Santa Maria Pré-Moldados. E eu fui cair lá. E eu todo errado na vida. E aí eu lembro que o meu chefe falava assim: você é o quê? Eu falei: sou eu, ué. Ele: não, que religião? Eu falei: eu sou batizado católico. Ele: vai numa missa e tal. Aí eu falei: eu não gosto, eu quero ir numa missa tradicional. Aqui não tem mais. Ele: tem sim, sei que não tá procurando. Cara, esse cara me encaminhou para um padre, né? Que é um cara que nos guiou. E assim, né? Se nós estamos aqui hoje, pela bênção de Deus. Mas assim, fizemos... nós estávamos em crise no casamento. E... no grupo de oração foi falado que tinha um acampamento religioso para casais. E aí havia sorteio e tal. Fiquei quieta, fiz inscrição, não falei nada para ele, fomos sorteados.
Aí eu falei, precisamos ir, mas são 5 dias. Sei lá, 5 dias rezando, o que eu vou falar pro meu chefe? Eu falei, e eu quietinha, né, na oração. Se o chefe dele é católico, ele vai entender, né? O chefe era ministro de Eucaristia. Aí o chefe falou, não, Vitor, vai. E aí foi a virada. Foi o start que a gente precisava para ter esse encontro com Deus, como diz meu pai, né? Essa epifania em Jesus, a gente fez, né, de nós, assim... nós fomos moldados, né? E sim, respondendo a tua pergunta, o que é, né? O trabalho com Deus. Primeiro a Deus e depois tudo que é consequência e bênçãos e aprovação do que é pro nosso caminho ser dele. Tem um padre que é muito amigo nosso lá em Cuiabá que ele fala assim: vocês têm noção... lá em Cuiabá, vocês têm o Padre Paulo Ricardo. Esse padre... E vocês indo pra Sinop, deixando o Padre Paulo Ricardo. Nós falamos sobre isso hoje no almoço. A gente tava com uma amiga nossa que mora aqui. Eu acho e a gente tava falando justamente isso. Perguntando como que é aqui. Ela falou assim, Carol... Não, Padre Paulo Ricardo, né? Padre Paulo Overlan, Padre Cleverson, Padre Eliso. E aí temos esse padre que nos casou, ele se formou, né, lá no seminário, quando o Padre Paulo Ricardo era o reitor do seminário. Então ele também é uma cria do Padre Paulo. Aquele que dá na cara, puxa a orelha. No final da missa, o Padre Cleverson, brabo. Mas a gente precisa disso. Enquanto eu vejo assim, que o padre, pelo menos pra mim, né? A minha reconversão do católico de BGE para voltar à vida católica de verdade, aos trancos e barrancos, né? Apesar seremos sempre aí aos trancos e barrancos, mas foi o Padre Paulo Ricardo. Eu acho que o Padre Paulo Ricardo, no futuro, ele vai ser uma das pessoas que mais transformou o Brasil dentro do catolicismo. Porque... é um conteúdo muito bom, ele é muito bom. Muito bom. E uma pessoa extremamente abençoada. O católico não tem curva, ele tem retidão. Não é fácil ser católico. Não, de forma alguma. Não, é brabo. No entanto que a gente viveu um outro momento das nossas vidas, né? Que assim, falar dessa questão, né? Do que faz sentido, né? Eu gosto muito disso, o que faz sentido, né? Deus sempre no nosso centro, nos guiando. Família também, né? Somos muito família. Uma das primeiras batalhas que a gente viveu em termos de sociedade foi essa questão assim, éramos o Vitor, começamos a namorar, o Vitor estagiário da empresa Carol Boaventura. Não, tá errado, não pode. Persistimos, entendemos que a gente queria formar uma família, tivemos filho, e aí depois o Vitor veio a ser sócio da empresa Carol Boaventura. Tá louca? Não, como assim? Vocês vão largar. Vai acabar o casamento, vocês estão pensando nas crianças e tudo mais. E aí, a terceira, assim, grande, que eu lembro que foi bem impactante, fizemos o acampamento, deixamos de ser católicos de IBGE, entendemos o que era a palavra de Deus, entendemos o que era um caminho de retidão e optamos pela conversão. Então a gente foi se moldando. Agora estão insuportáveis. Carolas. Só fala disso. Nossa, se padre faltar à missa, eles celebram. Então é uma coisa assim. Aí veio a Maria. Meu Deus, mas que louco. Vocês não têm juízo. Aí veio Sinop. Não, mas eu não sei. Não, mas agora essa entendeu? questão do Sinop, a nossa comunidade lá, a comunidade Divina Misericórdia, onde a gente serve, e outros também, né? Outras comunidades. Me diz uma coisa, eu vi uma coisa no Instagram de vocês. Vocês vão embora? E a comunidade? Gente? Calma, é uma missão de Deus também, eu tenho certeza. E lá também tem uma comunidade bem grande, bem legal. E aí, assim, por que também disso, né? Que é legal. Tudo que tá se envolvendo nesse bate-papo aqui no podcast está se falando de trabalho, de carreira, Carol e Vitor. E tem, assim, né, uma estrutura, um pilar, né? Eu falo que Deus sempre teve esse cuidado. Mas para que a gente conseguisse tudo isso, a gente também tinha que dar prioridade às coisas dele. Então, além de termos filhos, sermos presentes, a gente ainda, com o escritório, tem da segunda empresa agora recém,
nós também temos o comprometimento de servir os acampamentos. E servir o acampamento, a gente tem que riscar 6 dias da nossa agenda. Até para servir a Deus, exige gestão. Exatamente. Até para servir a Deus. A gente risca 6 dias da agenda e fica sem contato com o celular. Nós já chegamos, Chuco, a servir em um ano 35 dias. Ou seja, tirando férias em família, 35 dias do ano nós estávamos servindo. E fez diferença no nosso trabalho? Muito pelo contrário, nós prosperamos, nós crescemos. Sim, ajuda. Nós triplicamos todo o nosso financeiro em termos de eu diria de expansão que também... de fatura. Mas por quê? Porque estar centrado em Deus e se dedicar a Ele também faz com que a gente também colha muitos outros frutos em outros setores, né? Harmonia em família, a comunhão em casamento, né? A profissão, a conexão até dos clientes. Total. É muito legal, total. porque a gente pensa parece que é Deus as redes que coloca sociais assim, a gente não evangeliza, a gente evangeliza muito. Não, e o imã, né, por exemplo, vou dar um testemunho bem breve, né, não é um testemunho, pra vocês. Eu não sabia nada da conexão de vocês com o catolicismo até eu sentar aqui. Não Sério? Sabia. Não sabia. Olha. Passou em branco. Não, então, assim, não é... não, porque as pessoas de Dourados que eu acabo convidando pro podcast, como eu tenho conexão mais com algumas, vez ou outra tem uns católicos mais tradicionais, né, que sentam aqui. E então, assim, não tá nem no roteiro, nem nada. Nossa, que legal, tá né? aqui, eu sentei, eu olhei e falei, opa, calma lá, que já vi uns 2, 3, Deus ajudou aí. Então, esse imã de entender pessoas boas, ele acaba Isso é bom demais, né? É muito bom. Eu já ia falar, tem um padre, que é o padre... carinho, a gente fala, a gente tá sendo cuidado a todo momento. Exatamente. Esse padre, ele fala assim, né? Quando estávamos fazendo a obra desse escritório que é lá em Cuiabá, é o segundo lugar que nós estamos, que é um lugar maior, né? Que foi quando o escritório cresceu e levamos o padre lá. A gente leva o padre pra abençoar em tudo quanto é lugar, né? Ô padre, tô fazendo um negócio lá em casa, vai lá dar uma benção. E aí nessa obra, ele pegou e falou assim no carro pra gente: vocês têm noção da missão que é a profissão de vocês? Vocês têm a obrigação de levar Deus para esses projetos que vocês fazem, para dentro da casa das pessoas. Falei, Padre do céu, ele vai, e assim como ele cobra um sacerdote, quando chegar na sua hora, ele vai te cobrar. Eu falei, meu Deus do céu. Você sabe que... Responsabilidade. E até no nosso briefing a gente coloca assim, você gostaria de um oratório? Um oratório, né? Um lugarzinho ali e tal. Meus pais têm em casa. E é, assim, muito legal, porque tem clientes que querem, enfatizam, e tem clientes que, assim, legal, né? Põe aí. Gente, às vezes nesse coloca aí que vai pegar. Então, e às vezes não pega, mas no momento de dificuldade tá ali, joelho no chão e aconteceu. É isso aí. Mas que legal bom. Essa coincidência. Você viu o que? Providência. E vocês, voltando um pouquinho pro gestão na prática. Porque vocês falaram que as dores dos colegas de trabalho eram as mesmas. Sem entrar muito, sem muito spoiler, claro. Quais dores são essas dores principais que quem busca vocês para esse treinamento de gestão apresenta? Que dores que a turma tem? Os arquitetos têm? Cara, eu acho que principalmente, igual a gente já falou um pouquinho aqui antes, mas como eu sou o exemplo vivo de um cara que não tinha essa formação, não tem formação de gestão dentro de faculdade, e aí eu juntei aqui, colei do lado de uma mulher que estava pronta, gestora, tudo na cabeça. Falei, cara, como é que faz isso, né? Eu mesmo fiz o gestão na prática, porque antes era só a Carol, né? Tinha uma amiga da Carol que fazia parte ali de finanças, e aí eu fiz porque eu tinha que também assumir a minha parcela lá no Gestão na Prática. Sim. E aí, o que eu percebo? Eu gosto muito, cara, de analisar padrão, sabe? Analisar padrões de coisas que acontecem. Por que essa porta bate? É porque ali tá faltando. E aí eu percebo nos alunos que, cara, a falta de uma pinceladinha na faculdade sobre um comércio, uma finanças, cara, a falta disso
faz todo mundo falhar, às vezes, na mesma coisa, Sim. né? E aí, eu acho que, assim, para resumir, a agenda, né? A agenda é uma coisa que a gente... Eu principalmente, falo assim, cara, o que seria de nós sem uma agenda que notifica no celular? Você fala, ó, você tem que estar em tal lugar daqui a meia hora. Exatamente. E aí ela me essa é notifica, eu acho isso muito legal. Vocês colocam os compromissos pessoais na agenda também? Tudo. Até aniversário de criança. tudo. Academia. Missa, olha, missa eu não tenho, hein? Eu colocava os exames, ultrassom Maria. Eu coloco. Tudo. Assim, se eu vou dermato Carol, salão Carol. E aí, olha, a pessoa fala assim, pra daqui 4 meses. Tudo. Daqui tá lá. 4 meses já tem que estar lá. Não, peraí. Tá Já lá, tem pra todo exato. tá aqui. Eu posso. Ih, rapaz, tem um dentista essa semana que eu marquei. Exatamente. Profilaxia, né? Eu marquei há 6 meses. Exatamente. Exato. Então eu acho que a questão da agenda é uma coisa importante e é um ganho, né? Tanto que, cara, se não tá na agenda e eu falei que eu vou, pode esquecer. Não, tem que estar na agenda. Se não tá na agenda, não, tá errado. O que mais? Não, você não vai, né? Eu, se não tá na agenda... Não. Nosso jantar... Nosso jantar ontem e a tua fala hoje à noite, desde o dia que você me ligou, estão agendados. Olha aí. Que legal. E aí o jantar eu não pude comparecer porque eu estava acamado, Dodói. abatido, adoecido. Mas se não tá na agenda, meu amigo, não aconteceu. E nem vai acontecer. Olha, a gente fala de 6 pilares de gestão, né? Mas pensando bem nas dores, o que eu vejo assim que é uma situação que precisava ser bem melhorada é que a gente usa, né, uma frase que é meu escritório, minhas regras. Uhum. E quando a gente fala meu escritório, minhas regras, a gente tem... Quando a gente vai para qualquer outro lugar, seja como consumidor, a gente se adapta à regra do ambiente, correto? Um exemplo, você vai num barbeiro, você pediu para fazer um corte no seu cabelo. Ele vai cortar também a sua barba? Não. Você pediu só para fazer o corte no seu cabelo. Então, pode você exigir, né, dentro daquela dinâmica, daquele contexto, ou, por exemplo, entrar no Uber e pedir carona? Não, é um serviço, uma prestação de serviço e tal. Você pode reclamar, pode ter, né, o contexto de que tá fedido, tá sujo, né? Mas não, existe ali, né, o que é o combinado não sai claro. A maioria dos nossos colegas reclamam muito em que os clientes é que ditam as regras da empresa dele. Então, por isso eu falo, meu escritório, minhas regras. E não é uma regra que ela é passada para o cliente de uma forma imperativa, impositiva e grosseira. É o combinado. É o padrão da minha empresa. Olha, a minha empresa, por exemplo, eu atendo só segundas, quartas e sextas, ok? Tudo bem para você? Ok, eu não atendo fora dos horários de expediente WhatsApp. Não consigo. Sim. Você quer falar comigo? Se eu não te atendi, eu estou numa reunião, mas eu te retorno o mais breve possível. Então, deixar isso. Eu faço a revisão do teu projeto. São 3 revisões. A 4ª, o cliente paga. Porque muitas das vezes, um briefing bem feito, as imagens de referência, você não precisa delongar muito. Sim. A não ser que a pessoa peça melancia, você faz melancia e no fundo ela queria uma banana. Sim. Há uma diferenciação. E claro que daí aumenta até a sua responsabilidade de conduzir o cliente pelo processo. Sim. Total. Sim. E o que é, né? Por exemplo, quando você vai num brinquedo na Disney, existe ali, ó, você vai colocar o colete, você vai passar o cinto. Uma questão de que é a norma, é para sua segurança, mas é um padrão, você aceita. A gente aceita como consumidor várias regras corriqueiramente no seu cotidiano, mas dentro do escritório o cliente não quer aceitar. Entendi. Então tem alguma coisa errada. Então a forma com que você está se comunicando com ele, o que está ficando vago, a conduta desculpa, eu não acho que um cliente valorize um profissional em que o cliente que dita. Porque, no fundo, quando esse cliente está tomando lá o catena dele numa mesa de amigos, ele não está falando bem desse profissional.
Porque ele vai, no mínimo, alegar Imagina o que ele é o paciente- profissional. O paciente dando opinião na cirurgia cardíaca. Exato. Não, doutor, mais pra cá. Aqui, Exato. não sutura Isso aí. assim, não. É, Isso aí. no meio de uma cirurgia plástica, não. Eu tô achando que você está me lipando um pouco. Eu Sim. quero um pouquinho mais. É. Gente, É não, um profissional, né? não vamos misturar, né? E é Porque- curioso porque eu vejo assim, as pessoas sentam, perdão, as pessoas sentam na frente de um arquiteto, de um designer, poucas vezes na vida. Claro que eu trabalho com isso, Uhum. então Aham. com Normal. frequência. Então, você às vezes, você vai num self-service restaurante, você sabe que o garçom não vai te servir. Tá ali. Ah, Mas é algo tá. padrão, você tá acostumado. Então você vai quando era criança, um dia você foi, mamãe, eu que vou lá servir, é isso aí. Sim. Você se acostumou. Exato. Mas no escritório não. Então é isso que o Carol falou. Eu também enxergo muito isso. É a falta da comunicação. Olha, as regras do jogo Exatamente. são Exatamente. essas aqui. E de uma forma muito elegante. Sim, eu muito legal. E apresento. não é que eu com- sou chato. Não, é a regra, é o padrão, é normal. E eu, Legal eu esse- apresento esse- como infográfico, eu apresento com slides, eu apresento. Primeiro, eu sou a primeira a ser uma referência de conduta e padrão. Sim. Porque é como se eu fosse a professora. A professora Uhum. não faz alguma coisa errada na frente de aluno. Ela é a referência de Sim. ensinamento. Eu já ia falar Então, isso. Tem que rolar tudo até uma isso- espécie de uma formação, né? Pro Então, cliente, tem que pra ser- ele entender. Ah, é. Então, se eu claro. pudesse, Entendeu? se eu pudesse falar assim, de todos esses anos em que eu escutei colegas virem, né, partilhar comigo sobre alguma dor, eu diria que 99% foi porque ele não se colocou devidamente dentro da própria empresa, o que é mais triste, dentro da própria empresa dele, como ele deveria se colocar. E pode ter certeza, e esse cliente não o valorizou. E ele não É fez, porque e aí ele- esse Ele mesmo profissional... não se valorizou, então. E esse profissional, eu não acredito que ele tenha feito, né? Que façam isso por... De propósito. De propósito, digamos. por maldade. Não, de forma alguma. Faz isso muitas das vezes por medo. Sabe aquele medo de mercado, assim, de... Não, Às vezes nem eu- sabe que é possível fazer. eu tenho que Exato, aceitar, é. porque senão ele vai pro concorrente. Não, eu tenho que aceitar porque... Ai, gente, essa história de fazer um bom trabalho na expectativa de que o cliente faça propaganda de você, esquece. Você tem que fazer um bom trabalho porque é sua obrigação fazer um bom trabalho. A, E, a indicação é consequência. exato, a indicação é a consequência. Isso é fato. Agora não, eu tenho que aguentar. Porque, gente, desculpa, né, Tchuco, nós lidamos com seres humanos. Existem também o lado do cliente que é um pouco delicado de se lidar. Mas eu acho que isso E são as aí a pessoas, né? Igual filhos. Vocês estão com a Maria lá que tem um ano, fez um ano agora. Fez. Então, você tem que educar. É. Faz Exato. parte. É. Eu tive uma reunião hoje cedo. E você educa com amor, você educa rindo, Exatamente. você educa dando um cheirinho no cangote. E esse processo não é porque, eu tô fazendo isso que eu quero dificultar pro cliente, facilitar pra mim. Não, você quer atender o cliente melhor. Tanto que o escritório cresce, os clientes ficam cada vez mais satisfeitos, os Exato. projetos estão cada vez mais bonitos. É. Vocês conseguem gerir obra à distância, Exato. conseguindo ter um bom resultado final. Eu tenho um setor Então, dentro é do isso. escritório, Vitor, que chama-se sucesso do cliente. Eu tenho uma coordenadora que acompanha Sim. todos os clientes para saber se eles estão... Escuta coisa boa e coisa ruim. Saque, é 0800. É isso aí. Hoje eu quero um relatório, eu quero um saque desse mês. Como estão? E vem feedback muito positivo, construtivo. Eu não gostei de tal situação. E a gente vai entender... Tá, foi um colaborador meu. Que é um olhar pra que- dentro. que- É um olhar pra dentro. Falou ali no WhatsApp de uma maneira um pouco deselegante. Fulano, isso aqui não é a nossa conduta, Uhum. tá? Isso aqui é o nosso padrão, tal. Então, isso faz parte. Assim, eu diria que o bom combinado não sai caro. É. Eu acho que isso mataria 99% do problema de gestão Eu imagino. que os profissionais encontram hoje E- nos próprios escritórios. Mas Isso. a turma tem medo, Diego. Você falou, tem medo de falar pro cliente Sim. logo no início.
de criar um monte de regra, mas isso demonstra organização, né? Outra coisa, quem tá buscando confiança. Quem tá buscando um profissional desse já sabe as dores de uma construção. Eu tô me colocando no lugar de cliente, né? A gente só quer alguém organizado. Então o cliente valoriza isso. Você sabe por quê? É igual a gente fala. Vida, pra começar, né? Eu quero alguém que resolva o meu problema. Porque a gente fala, até na primeira reunião que a gente tem, fala assim, olha, vai ter erro, tá? A gente é ser humano, tá? Não, né? Às vezes tem alguma coisa que vai escapar. A diferença é como lidar com essas situações. Então, a gente vai de encontro, a gente vai para resolver. E não se preocupar, por exemplo, né, do que você está sendo falado, como você está sendo visto pelo seu colega. Você tem que se preocupar com o que você está sendo visto no mercado. Sim. Porque não é o seu colega que vai te contratar. Exatamente. Certo? Tem essa também, né? E como você está sendo visto no mercado e como você quer construir uma carreira para se manter dentro do mercado. E aí vem um monte de encontro de gestão. Gente, não tem como fugir. Vitor, eu já coloquei uma mesa gigantesca, vários papéis. Vamos trilhar uma carreira. Como que se faz? Gente, sem gestão, não faz. Então você tem que ter um bom marketing, você tem que ter um bom planejamento, você tem que ter um bom processo, tem que saber as etapas, tem que saber conduzir, você tem que ter um excelente atendimento. Hoje o cliente quer experiência. Sim. Ele não quer uma coisa robotizada, ele quer conexão. Você também tem que ter... Tem essa coisa, né? A gente fala assim, tem muita gente, muito colega que fala assim, Vitor, você é doido, cara. Você vai lá no Instagram e você mostra as plantas das casas. Você tá entregando ouro. Análise que ele análise faz. de planta lá, né, que eu faço. Eu falo, cara, não é. Sabe por quê? Você sabe que vem muito cliente falando que Vitor, me entregou uma análise de planta sua lá, eu achei super bacana a solução do quarto, quando você fala que a Carol não gosta de ser acordada, e aí eu quis te ligar, quis te contratar. E aí eu falo assim, não, cara, sabe por quê? Porque o meu cliente quer eu. E o seu quer você. Exatamente. Porque ele se conectou com você. Porque do jeitinho que você projeta, do jeitinho que você fala. Então tá tudo certo. Não tem igual a gente tava falando, uma coisa que é segredo interessante o que você entrega, o ouro ali, são coisas que você domina. Exato. Você não entrega o ouro do que você tá testando. Exatamente. O que eu tô testando tá aqui nos bastidores. Exato. Então, cara, e tem coisa que já deu errada. E tem coisa que já deu errada que eu vou, não, isso aqui não dá certo. Esses dias eu tava vendo um cara falar que, eu não vou lembrar a frase agora, mas ele falava isso. A cópia, pura e simplesmente cópia, ela não funciona. Porque a hora que é um parafuso escapa, a pessoa não sabe o que ela tem que apertar, porque ela não passou pelo processo de criar aqui. Ela só copiou, ela não sabe como fazer para É o barco que o Vitor fala, que é o livro pra da você, Amir Klink, né? Que ele fala que é pra eu li um livro primeiro navegar, você construa o seu barco. O Amir Klink tem uma coisa que eu falo no gestão, né? Eu falo, e aí entra na parte de finança, né? Você tem que conhecer o seu barco, você vai navegar. Lá no meio do oceano, deu um problema... E de onde que tá vindo essa água, né? Então... Deixa eu ligar pra aqui pro... Não vai ter. Vou parar no posto aqui. Não vai ter, filho. Não tem jeito. É abrir o bote, salva a vida e vai. E aí, se tiver, né? Se você teve preparação, que é assim, ó. Muitas pessoas perguntavam pra ele assim, ô Amir, você já fez várias travessias? Ficou no Alasca, ou na Antártida e tal. Qual que é o melhor barco para eu atravessar o Atlântico sozinho? Aí ele, você já tá construindo esse barco? Aí, não, eu vou comprar. Aí ele, eu recomendo você construir. Mas por quê? Cara, sabe por quê? Porque você construiu o seu barco aquele dia que você tava meio preguiçosinho, e aí aquele parafuso não apertou muito bem, ou então o gás que você não deu, lá no meio da travessia, vai dar o problema, você vai falar, aquele dia, já sei onde tá. Você vai lá e arruma. Porque você conhece o seu barco, né? Mas se você vai comprar, cara, conheça o seu barco que você vai comprar. A empresa é a mesma coisa. Cara, conheça a empresa. Porque a hora que der alguma coisinha, você sabe, é ali que eu preciso ajustar. Você sabe, então tem que olhar pra dentro, né? Sim, de todos o tempo todo. Todos os cursos que a gente já deu, tanto presencial quanto online, a pergunta em que eu mais me espanto, até hoje eu falo assim, eu vou perguntar, mas Deus queira que eles me respondam diferente.
Você sabe se a sua empresa é lucrativa? 99% não sabem. Porque eles não fazem conta. Quando a gente começa a falar de finanças, eles não né? fazem conta. E a gente... Sei porque eu tô faz 5 anos só com ela e tô vivendo, mas não sabe o papel tô vivendo ali. como? O que é viver como? Por exemplo... Rapaz, é mágica. Quanto pagou lá? Você tem ali o seu potinho de ouro pra fazer uma casa cor? Quando você vai pra Milão, você vai fazer vai pra um salone, você paga... É o seu cartão de débito que paga? É a pessoa física? Sim. Ou é a pessoa jurídica, né? Porque, enfim, você se dá... É trabalho ou é lazer? Você se dá um prolabore? Ah, não, mas tá tudo misturado. Sou só eu. Nessa hora, o que acontece? Mas e aí? Porque, diferente de médico, né? A gente... ao estar de férias, pode estar rodando as coisas. Exatamente. Né? Médico, não. Dependendo da área, né? Da área dele, não operou, não ganhou, não faturou. Não atendeu consultório, não faturou. O negócio do arquiteto pode ser muito maior que ele, né? Muito maior. Total. Deve, na verdade, né? Deve. E aí, saber escalar. aí ficam desesperados. Nossa, a hora que todo mundo assim, é igual a gente fala, né? Nós estamos aqui e a coisa tá rodando lá. Exato. E com os nossos olhos. São 2 empresas, 14 arquitetos e não só, né? São 2 empresas, uma casa, 3 babá, filhos. 3 filhos, funcionária, passadeira e tem que estar todo mundo. Mas isso você morre de rir. Eu tenho grupo com todo mundo. Eu tenho grupo com a minha passadeira, eu tenho grupo com a minha empregada, eu tenho grupo com a minha babá. Com os filhos. Eu tenho grupo com os filhos, com o meu financeiro, com o meu marketing. Eu tenho grupo com o consultório da pediatra e que nesse grupo está eu, Vitor, a babá e a minha mais velha. Porque semana passada a gente estava em São Paulo, deu febre, quem levou? A mais velha e a babá. E aí, ó, tá aqui. Vai lá, liga pro consultório. E assim vai se organizando. Tá entendeu? todo mundo sabendo, funciona e não é super bem. passar a execução, a corresponsabilidade. Não. Gerir, que aí é o gerir, que eu falo que a arte de delegar é a arte de fiscalizar. Eu não pude estar presente levando. Pela primeira vez em um ano, eu não consegui acompanhar na pediatra. Gente, ela precisa ir na pediatra, então tem que ser resolvido. E as informações você teve, então... Exato. É a mesma coisa assim, por exemplo, lá no escritório, é proibido salvar projeto em desktop. Proibido. Tem que estar no servidor. Não, por servidor. Favor. Tá no servidor. Porque senão a pessoa fica com uma informação e ninguém sabe. Aí, por exemplo, a amiga teve uma dor de barriga, até se chegar no desktop dela, num milhão de memes, 1 milhão de coisas que ela salvou e tentar achar, gente... Isso se não cai um copo d'água no computador? Deus! Então, Meu assim, Deus é tudo muito... Olha, não pode nem falar, sabe por quê? Porque cada viagem que a gente sai... Eu falo pra minha turma, ela fala assim, turma, eu e a Carol vamos viajar. Vocês estão preparados? Aí quem não sabe, né, fala assim, ué, por que ele tá falando isso? Não, é porque quando o Vitor e a Carol saem, sabe, servidor Lady Murphy, acontece, cai a luz, não sei o quê, o servidor não tá conectando. Então, assim, a gente já vai preparado, né? Não, nós vamos viajar, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. Tudo organizado. Insubstituível somos nós, Carol e Vitor. O resto tem que estar rodando de uma forma que tudo se conecte. Sim. Como uma franquia. Tem que estar. Tem Gente, que ter processo. A gente fala no curso... E fiscalização. Por que é o nome, né? Gestão na prática? Porque a cada pilar de gestão que a gente coloca, nós, ou por obrigação, o aluno que faz o curso, ele tem que fazer exercícios. E o exercício, cara, é totalmente autoconhecimento no final das contas. Sim. E autoconhecimento, conhecimento interno da empresa, de você como gestor, como eu sou como gestor, qual o meu perfil, como eu, né, me porto ali. E aí, esses exercícios propõem até o cara sair do conforto, né? Sair da zona de conforto. Quando chega na parte de finanças, né? Ele tá derrotado, o cara destruído. Tá assim, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Mas primeiro porque eles não sabem nem categorizar o que é uma despesa fixa de uma despesa variável. Para poder mensurar, né? Por exemplo, ao precificar,
como que você faz? Você coloca por metro quadrado ou coloca por tempo de trabalho? Ou você Porque se pega... for de E tempo- qual é a relação do metro quadrado com o Com tempo de tempo de trabalho? trabalho, é. Ou então exato. você... Aí tem gente que fala assim, não, eu liguei pro arquiteto fulano de tal, ele falou, Tanto. cobra E aí eu me baseei pelo salário de fulano. Aí você fala, mas ele não espera tem lá. os mesmos funcionários que você tem, Mas aí, cara. por exemplo, fulano pode trabalhar, o escritório é dentro da sede do pai dele. Aí não Ele paga não aluguel. paga aluguel, não paga luz, não paga internet. A secretária é compartilhada. Então, quer dizer, o custo fixo dele é 0 perto do seu custo fixo. Aí, fulano tem 2 funcionários, você tem Você não 4. tá falando do cliente, você tá falando que o arquiteto... entendi. É, O arquiteto precifica o trabalho dele baseado no colega. Exato. Baseado no A gente tá falando do cliente falando, não, mas não, ele baseia... Ele tá... Sabe o que acontece muito? Tem vários E aí grupos... ele fala, desculpa, aí Aham. às vezes até pensa assim, né? Não, é porque... como é só projetar, né? Então não tem custo. Então o que sair é sim, lucro, aham. né? Tem E aí, muita- se o que sair é lucro, quem custeia uma amostra, uma casa-cor que você quer fazer? Quem custeia um investimento de um curso? Porque Sim. ir Ou pra então uma as feira de- máquinas, que cada ir dia pra você uma tá feira tendo de que... Milão é um investimento. Para um Exatamente. profissional da arquitetura, não é lazer. É um investimento. É uma máquina que você precisa de uma placa de vídeo muito boa para o seu render ser melhor, de mais alta Ou mais qualidade e rápido. mais rápido. Porque Sim. tempo é dinheiro. Se você não tiver o fluxo de caixa para poder pensar nessas prioridades, não faz muito sentido, né? Aí vem a pergunta que você está pagando para trabalhar? Aí mata Tem uma pau. coisa que é muito legal que a gente faz em um desses exercícios, que é relacionar o tempo, né? As horas. É como se fosse um banco de horas. Uhum. Olha, eu tenho X pessoas. Essas X pessoas trabalham 8 horas. Tá. Quantas horas leva o projeto? Aí você começa a correlacionar uma coisa, né? Aí as pessoas... Como assim quantas horas? Quanto cada profissional vai investir dentro do projeto. Aí você Exato. chega Quanto no... você paga para cada um? No final das E contas... as contribuições? E o 13º e as feiras, tá no cálculo? Bonificação. No final das Exato. contas, você chega em alguns momentos que você fala assim, acho que tá mais vantajoso para o escritório aumentar o banco de horas, ou seja, contratar mais um, né? Aí você vai começar a analisar, esse mais um, ele pode ser só um estagiário, que já daria conta, ou não, eu tenho que ser mais um profissional. E aí você começa Legal. a analisar, É. você fala assim, o que, E que que vale tipo mais de a pena? profissional? Não, o estagiário Porque vai sair lá no escritório melhor. tem 3 níveis de categoria, né? Tem o arquiteto nível 1, nível 2, nível 3. Quando ele vai para o nível 4, ele já virou coordenador. Uhum. Então, assim, existe um plano de carreira dentro do escritório. Sim. A gente achou que seria interessante até para favorecer a geração, né? Sim. Fazer com que eles criem raízes, né? Entendam Para qual não que ter é a o processo, qual que é o caminho, rotatividade. né? Uhum. E também... Porque tem muita rotatividade em escritório de arquitetura, né? Tem muita rotatividade. Tem muita rotatividade. Sabe por quê? Não é imediato. Mais uma dor, mais uma Mais dor. uma Mais dor. uma dor. Ixi, total. Nós estamos colhendo fruto de uma geração que ela já quer... Ela quer sentar lá na frente sem ter passado por um constrangimento, uma dor, nada, e com 10 prêmios no colo. Vocês já viram esse... Eu não sei se veio do E TikTok ou do trabalhar Reels. zero. É. Que E se tudo der errado, eu curto uma Heineken no bar ali, tá tudo bem. É um videozinho que viralizou, eu vi esses dias, e depois eu vi o pessoal satirizando. Acho que o rapaz na universidade entrevistando os universitários. Ah. Ele falou assim, o que você... Não vi esse. Que curso você faz? Jornalismo. Que legal. E quanto que você paga de mensalidade? Não, eu pago 2.500. Bacana. E você... meu pai paga. Meu pai paga, eu acho que é 2.500. Ah, Uhum. Tá. E você imagina que você vai ganhar quanto quando você sair da faculdade? Eu acho que eu vou ganhar uns 6, 7 mil. E legal. E no ápice, assim, da sua carreira, você acha que você vai ganhar quanto? Eu acho que eu vou ganhar uns 30, 40 mil, né? E aí ele vai fazendo com vários cursos. E aí esse vídeo viralizou, porque é um vídeo com várias profissões. Tá. E aí nos comentários a galera, tipo, cara, tá maluco, você não vai sair do jornalismo, ou da arquitetura, ou de tal lugar, ganhando isso. Aí eu vi um depois, que o cara gravou satirizando, né? A menina entrevistando
era todo mundo ator, né? Mas a menina, faço medicina veterinária. Não, e quanto que você paga da faculdade? Quanto você acha que vai ganhar? Não, eu acho que vou ganhar uns 15 mil. E no auge da sua carreira? Não, uns 100 mil. Aí, de repente, ele pergunta, que curso você faz aqui? Pra outra pessoa, ele, não, eu não faço curso, sou professor. Professor do quê? De medicina veterinária. Aí ele vai, quanto que você ganha? Não, eu ganho. E no ápice da sua carreira? Não, eu acho que eu vou ganhar isso aqui mesmo. Então a realidade ela é muito diferente da expectativa atual, né? Total. Eu acho que a gente tá numa... Mas você sabe que falando de meme, outro dia eu vi, até mandei para meu grupo lá. Foi um coach, né? Comentando uma moça, acho que muito lunática, que ela dizia assim: se a empresa pedir para você fazer treinamento no final de semana, você tem que cobrar hora extra. Se a empresa te der esse curso profissionalizante no horário fora do expediente, você tem que exigir que ela te pague hora extra e tudo mais. Aí o cara virou e falou assim: aí você faz o seguinte, tá, querido? No dia que essa empresa pedir te mandar embora, você liga pra essa bonita aqui e vê se ela paga seu salário, porque você vai na onda dessa belezura aqui. Agora, da onde já se viu? Uma empresa está te oferecendo um curso para você se profissionalizar, para você ter a oportunidade de crescer dentro da empresa. Quando você for embora, a empresa te toma isso na porta? Não, esse curso que eu te dei, você vem aqui, vomita aqui todo esse conhecimento. Não. E o conhecimento fica aqui sendo aplicado, né? Não de outra pessoa. Exato. Não, devolve isso. Gente, pelo amor de Deus, que ignorância. Se a empresa está investindo em você, absorva, sugue o máximo de informações e vá criando experiências e crescendo. Gente, a gente precisa se preocupar, porque assim, a gente é convidado várias faculdades para dar palestra, e a gente foi numa faculdade em que a coordenadora de arquitetura nos convidou, né? O tema era preparar os alunos para o mercado de trabalho. Eram 60, apareceram 30. Apareceram de bermudinha curta, havaiana, camiseta cavada. Eu tinha um nada pra anotar. Nada pra anotar. Eu falei, gente, poxa, se eu tenho a oportunidade de escutar uma pessoa mais velha, que tem um pouquinho, eu não vou falar que eu sou a sagacidade em experiência, mas um pouquinho de experiência, gente, deixa eu escutar ali, pra eu poder pelo menos entender o que é o caminho das pedras. Eles não estão nem se preocupando. Tá nem aí. Tá difícil, entende? Então, mais do que nunca é importante para o arquiteto entender de gestão, porque vai chegar uma hora que nós vamos sofrer muito com mão de obra. Vai. Muito. Isso vai se afunilar de todos não quererem mais estar dentro de escritório e achar que estão preparados para serem já arquitetos no mercado de trabalho, e não por si só um escritório não precisa dessa produção. E aí até um compromisso que nós gostamos de falar, que é assim, o gestão na prática, no final das contas, ele é um compromisso de subir o sarrafo do mercado e manter a qualidade, né? Porque aí eu tenho certeza, eu lembro que logo que nós começamos a dar essas turmas, a gente falou assim, olha, o gestão na prática ele vai ser no futuro um curso preparatório que a pessoa vai ter que ter no currículo para ir trabalhar nos lugares. Eu já fiz o gestão aqui, com a Carol e com o Vitor. Então, pelo menos alguma coisa eu já vou ter. Mesmo, os colegas, quando contratam alguém do meu escritório, eles já sabem. Galera já sai do meu escritório já tá sabe, formada. mais prontamente. Já tá formado, já recebeu e o gestão na gestão. prática, ele acontece só fisicamente ou ele tem alguma coisa digital também? Tem online. Ele tá na plataforma Hotmart. Tá no Hotmart. Quem lá no nosso escutando, ele fica perpétuo lá, aberto, carrinho. Aberto, aberto. Legal. Aberto. E mas o Instagram, vai ter o linkzinho na bio, tem lá no Instagram de vocês. Tem, eu vou pedir pra turma colocar aqui. Sim, tem lá. E assim, o gestor, ele ficou um pouquinho adormecido, eu preciso admitir, porque veio Maria, né? Sim. E aí, nesse meio tempo, a gente estava tendo esse planejamento de carreira do escritório, trazendo, né, esse entendimento do que é o atendimento à distância. Se especializando nesse atendimento à distância, engravidamos a Maria, veio o sonho de abrir a filial e, do nada, a gente recebeu uma ligação, oi, vocês dão uma palestra do gestão?
Tipo, nossa, a gestão, que é um filho muito querido. Ele vive. E aí agora a gente já, vamos voltar com a gestão. Vamos, que a gente gosta mesmo, vamos voltar. Então, legal. assim, aos poucos a gente também vai trazer novidades aí do Gestão na Prática. Muito bom, muito bom. Obrigado, pessoal, pela presença. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo Brasil afora, e principalmente no nosso querido Hectare. Está linda a casa. A primeira, porque agora vem a segunda, né? Vem a segunda. Mais um filho douradense aí. A gente tá muito feliz. Assim. E sempre que estiverem aqui, sejam muito bem-vindos. Ai, obrigada pelo carinho, meu amigo do Instagram. Tá sempre conectado ali. Sim, mas assim, Bom, mas você sabe, sem Vitor... ser muito repetitivo, né? São os zelos e os cuidados de Deus. Fala que você sabe, Vitor, que a turma lá do escritório também, o povo já conhece você, né? É mesmo? Nossa, é o Vitor. Aí eu falo assim, onde vocês conhecem? Não, é o Vitor do Instagram aqui, ó. Vitor, nossa, ele sempre reposta. Vocês estavam falando da questão do pessoal perguntar da Maria. E aí, como é que tá a Maria? Vi tal coisa. Maria fez 1 ano. É legal isso. Uma das coisas bacanas, eu acho que do digital, é que você começa o diálogo já num ponto mais maduro com as pessoas. Com certeza. É claro que a gente que tá ali, você não, às vezes nem conhece a pessoa que tá na sua frente, mas a pessoa já chega perguntando. Total. Então, e aí, você melhorou? Vi que você tava gripado, sem voz, como é que tá? Então, eu já cria uma conexão e o assunto ele já começa de um certo ponto mais pra frente, facilita, né? Facilita o acesso às pessoas. Vem muito de encontro, porque assim, ontem nós fomos jantar com um casal que a gente viu uma vez e trabalhamos. A gente foi observar, tem 4 anos que nós abrimos o grupo. 4 anos. Com a Lilian e com o Gustavo. Com 4 anos. Então, assim, desde o dia da contratação, o amadurecimento do projeto, até a execução e até o jantar de entrega da aquarela. Sim. Então, assim, poxa, foi um namoro, foi se conhecendo, um estágio de amadurecimento muito legal. E isso, assim, é um privilégio, né? É um privilégio. Conhecer boas pessoas, né? E aí é o que a Carol falou. São os Deus vai colocar exatamente no nosso dia a dia, assim, que a gente nem percebe se não tiver o olhar atento. Não, acho que o olhar atento, tem que estar com os ouvidos espirituais e os olhos bem atentos. Como dizem, é a folha que cai, é o vento que sopra. Muitas vezes as pessoas falam isso, né? Eu sinto falta, às vezes, de um sinal, né? Um milagre. Cara, olha em volta um pouquinho. É isso aí. Olha, volta um pouquinho que as coisas elas vão acontecendo. Claro que exige bastante esforço também, né? Bastante. Não é só, tô aqui fazendo nada de regata, short, chinelo, sem nada pra anotar e, nossa, caiu o emprego aqui, a Carol me ofereceu um estágio. Não é assim. Não vai. Mas você tem que fazer a tua parte. Conexões mesmo, né? Conexões, é assim, eu falo. Sempre entre numa empresa e saia da empresa de porta aberta a ponto de que isso te gere uma conexão lá na frente. Nós temos uma história dessa. Temos a história dessa. E olha que curioso, né? Porque aparece muita gente ali por causa do Instagram do Hectare. Não, me posta meu trabalho aí e tal. E você não... É a nossa credibilidade. Você tem que tomar cuidado também com quem você tá levando ali, né? Sim. E aí, quando veio a Lília e o Gustavo com o trabalho de vocês, eu vi que veio uns posts diferentes, fui conhecer o trabalho e fiquei encantado. Falei, cara, aqui é um pessoal diferenciado. A gente trocou alguma ideia. E aí, sempre tinha alguma coisa da casa, eu postava, marcava. Tempos atrás, até fiz 5 casas que eu acho mais bonitas. Gente, coloquei a casa de vocês. Foi legal, né? Adoramos. Isso foi um assunto do jantar de ontem. A gente ficou bem feliz. E assim... A gente... Bom, e aí criou-se uma conexão. Sempre trocando ideia ali. Vitor, Carol, como é que estão? Beleza. E aí vocês às vezes precisavam, eu acho que lembro, como é que funciona essa normativa? A gente conversou bastante. Até tirou. Vitor, se você passar na rua da Tira foto pra mim, por favor, porque eu não tô conseguindo falar com a empreiteira dela. Como é que tá? E aí um dia tô eu fazendo uma contratação de pessoa olhando currículos de fora, de Dourados, e aí me bate um currículo assim. E eu olhei o currículo e falei, parece ser interessante, mas pessoa muito nova e tal. E eu tava assim, passando pro próximo currículo e eu vi lá, na experiência de trabalho, Carol Boaventura. Falei, opa, aqui eu conheço. Eu tava lá nos Estados Unidos, eu lembro até hoje, porque eu falei com você, a Gabriela tinha ido em algum lugar, e a gente tava em Los Angeles, e eu tava num hotel que era muito bonito, ele é todo de vidro, assim, e eu tava lá no quarto, terminando de falar com você pra poder sair, e eu tava olhando a cidade e a gente papeando,
E, nossa, a memória fotográfica assim é muito forte. E eu liguei pra Carol, falei, e aí, Tchuca, como é que você tá? Daí você vai ficar pra um outro podcast. Como é que você tá? Então, tô com um currículo aqui e tal, dessa pessoa, assim, que é a Inara, né? Que hoje tá com o nosso marketing aqui. E aí você falou, nossa, a Inara trabalhou aqui com a gente, ela fez isso aqui, e assim, o trabalho é muito bom, uma pessoa nova, mas de muita responsabilidade, se der certo, que legal. E ela fez um bom trabalho lá. Excelente trabalho. E gerou um crédito que um dia foi usado por você. Total. A gente se conheceu e trocava ideia. E aí eu falei, eu vou ligar pra Carol, eu vou explicar, porque eu vou confiar no que ela vai me falar. Exato. Então as coisas, elas vão se moldando de uma maneira que é assim, né? a trama de conexões, ela vai se criando pra vida toda. Exato. E o quão importante é isso, né? A gente tá contando aí esse caso concreto, mas se todos soubessem, né, que a forma com que você conduz a sua carreira, ela te abre as portas lá na frente pra uma situação, assim, totalmente aleatória, que você nem possa imaginar. Então, assim, é o tijolinho por tijolinho, né? Sim. Isso tem que estar claro, né? Pra que a pessoa, às vezes, fala assim, mas eu não tô entendendo, por que a minha carreira tá travada? Não, mas calma, o que você tá fazendo? Sim. Né? Porque eu posso contar, assim, casos de desligamentos dentro do escritório que, por exemplo, eu acabei de abrir uma filial em Sinop, correto? Eu tenho arquitetos lá. Você acha que eu não prestigiaria quem eu já tenho experiência, que já trabalhou comigo, que já sabe até que eu não gosto da falta de acento quando falo com o cliente no WhatsApp, que eu mando editar a conversa. Falo, gente, por favor, vocês querem me matar, vir com... Abreviação e falta de acento. Não curto. Então, assim, claro, agora, dependendo de como a pessoa se desligou, não vou cogitar a oportunidade. Então, com certeza. Às vezes a pessoa sai, né, pra uma situação aleatória. Agora mesmo, a pessoa saiu porque a filha tava precisando de um pouco mais de atenção e tal. Aí eu falei, liga pra fulana. Ela falou que a filha tava precisando de atenção naquela época. Vê se agora, como que tá? Vai voltar. Não, e é uma agora via de duas mãos. Uma mão de duas vias. Ou via de duas mãos, enfim. Via de duas mãos. Por quê? A pessoa trabalhou bem pra você, mas você também foi um bom ambiente, um bom local de trabalho pra pessoa. Senão ela fala, não, então, veja bem, deixa eu contar a hora. É legal. Então é pros dois lados isso, verdade. né? Não é só, a pessoa tem que trabalhar bem pra mim, não. Você tem que ser um bom empregador pra ela também. Muito bom. Muito bom. Pessoal, obrigado. E pra vocês, já sabem, né? Toda quinta-feira, às 19 horas, do horário MSMT, né? Não o horário de Brasília. Vocês acompanham aqui o Construindo Futuros, mais um episódio muito especial. Valeu!